Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a política na Alemanha está ao rubro, tendo em conta que no dia de hoje se debate a ilegalização da AfD. Eu acho que não vai dar em nada, mas nunca se sabe, até porque isto já não é a primeira tentativa de ilegalização da AfD, mas também porque foi aprovado um pacto associado à imigração que gerou alguma controvérsia, principalmente às forças de centro-esquerda e esquerda, e até extrema-esquerda e esquerda radical, e por isso vamos ver o que é que foi aprovado, o que é que muda na Alemanha com esta aprovação e o que é que vai acontecer daqui para a frente com esta aprovação. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: o líder da CDU, que lidera as sondagens para se tornar o próximo chanceler, CDU não tem nada a ver com a nossa CDU, é um partido de centro-direita, disse que iria recolher os votos de todos os partidos para fazer passar o seu plano migratório de 5 pontos no Parlamento, apesar da forte oposição do chanceler Olaf Scholz. Chanceler que está de saída e, segundo a maior parte das sondagens, o homem não aparece em primeiro em sondagem nenhuma, portanto o chanceler parece mesmo estar de saída. O Bundestag alemão aprovou esta quarta-feira o plano migratório de 5 pontos de Friedrich Merz, que prometeu o endurecimento dramático da lei de imigração e asilo do país por via de uma votação no Parlamento. O plano prevê, entre outras medidas, controlos fronteiriços permanentes, a recusa de requerentes de asilo e a detenção de estrangeiros que tenham recebido uma ordem para abandonar o país. Sim, e eu acho que isto é relevante na Alemanha, até porque um caso relativamente recente, tem uns meses, não tem um ano ainda, um caso relativamente recente na Alemanha, de um homem que foi acusado e que foi visto, aliás, portanto foi apanhado em flagrante a esfaquear uma pessoa, estava ilegal na Alemanha com ordem de deportação há coisa de 8, 9 anos. E portanto, é para verem o tipo de regularização e o tipo de fiscalização que nós temos neste momento a nível europeu. Na Alemanha, um homem já com ordem de saída do país e há 8, 9 anos ilegal continuava a passear tranquilamente. E só foi descoberto precisamente porque cometeu aquele crime. Porque senão, eventualmente, até poderia passar às 2 décadas ilegal na Alemanha, que ninguém queria saber. As medidas não são vinculativas, mas Merz poderá agora pressionar para que seja tomada uma decisão sobre a aprovação desta lei no Parlamento já esta semana. Antes da votação de Merz, líder da União Democrata Cristã, o candidato a chanceler nas próximas eleições foi acusado de ter recuado na sua posição de não trabalhar com a AfD e violado a barreira que teria estabelecido contra o partido de extrema-direita para conseguir aprovar medidas. Mas, caros, eu não vos digo que os partidos de centro-direita sejam confiáveis, muito pelo contrário. Muitas vezes, quando falamos de partidos de centro-direita, de centro-esquerda, de centro, de um modo geral, estamos a falar de partidos que já duram há décadas a nível europeu e são partidos que aprovaram a atual situação como os países estão de um modo geral. E, portanto, são países que acabam por ser cúmplices daquilo que se passou na Europa. No entanto, eu acho que devemos, à semelhança do que diz o professor António Sousa Lara, devemos olhar para aqueles que são nossos aliados nas causas macro neste momento. Se vemos neste momento um partido de centro-direita disposto a aprovar medidas que controlem as fronteiras, que é um dos principais problemas a nível europeu, eu não vejo porque é que nós haveríamos de olhar de lado para esses partidos para alcançar os nossos fins. Meus caros, eu percebo que deve haver cautela. Estes partidos têm muita experiência a nível político e já estão na política e dominam a política a nível europeu há imenso tempo. E, portanto, deve haver cautela sim. Agora, se nós conseguirmos fazer avançar as nossas agendas utilizando até mesmo a margem eleitoral destes senhores, eu sinceramente não sei porque é que deve ser rejeitado. Não é altura para discutirmos detalhes. E as propostas macro devem ser avançadas de forma a que sejam aprovadas, porque nós continuarmos a avançar propostas que voltam para trás porque são apresentadas pela AfD, pelo Fidesz, pelo Chega, pelos Fratelli d'Italia, eu acho que não é o adequado. Devemos é avançar as nossas propostas assim que seja possível, porque é desta forma que, por exemplo, o Bloco de Esquerda conseguiu fazer avançar algumas das suas agendas. O Bloco de Esquerda não avançou as agendas porque teve maioria absoluta ou porque teve um primeiro-ministro do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda avançou as suas agendas porque fez parte de uma coligação que lhe deu jeito do ponto de vista ideológico para fazer avançar as suas loucuras. E, sinceramente, eu acho que nós devemos fazer coisas semelhantes nesse aspecto, porque uma coisa é nós mandarmos no país tendo maiorias absolutas, outra coisa completamente diferente e que é o cenário mais provável é sermos obrigados a coligações pontuais ou a parcerias pontuais para fazer avançar determinadas agendas. Enquanto não temos o primeiro, temos pelo menos o segundo. Olaf Scholz, obviamente que esteve aborrecido com esta situação. O chanceler Olaf Scholz classificou a decisão de Merz ao aceitar os votos da AfD para garantir a aprovação da medida como um erro imperdoável num aceso debate que
que antecedeu a votação. Scholz salientou ainda que as propostas de Merz contradizem as ideias e os tratados europeus em matéria de migração e asilo, como a Convenção de Genebra e o princípio de livre circulação da União Europeia. Notou assim que as propostas de Merz violariam a legislação da União Europeia, algo que nenhum chanceler alemão alguma vez teria feito. Bom, espero sinceramente que o comecem a fazer com mais frequência, porque se neste momento temos uma invasão do continente europeu, é precisamente por respeitarmos determinadas diretrizes da União Europeia. A União Europeia, que a maior parte dos seus órgãos relevantes tem apenas pessoas não eleitas que dão ordens a pessoas eleitas, que se fazem passar por cima de primeiros ministros eleitos ou de presidentes eleitos, precisamente por causa dos fundos europeus. Em Portugal, por exemplo, se nós queremos ter acesso aos fundos europeus, temos que ser os bons alunos da União Europeia e não temos qualquer tipo de soberania porque precisamos destes fundos europeus, porque somos um país tão miserável que precisamos destas migalhas da União Europeia distribuídas enquanto migalhas pelo povo para que o circo continue a funcionar. O circo que é o nosso país neste momento: salários baixos, poder de compra baixo, jovens a sair, pessoas do terceiro mundo a entrar massivamente, e é este o país que temos. E portanto, enquanto baixarmos a cabeça à União Europeia, vamos continuar a ter este tipo de situações. E aliás, ainda não se terem lembrado do exército europeu já não é muito mau. E eu acho que também já não vão a tempo, porque a União Europeia está a fazer uma viragem à direita, precisamente por causa do que se passa nos países dos Estados-membros. E portanto, eu acho que é importante precisamente revogar e mandar abaixo este tipo de pactos de migrações e asilo, que alegadamente a esquerda diz que são cedências à extrema-direita, mas a alegada extrema-direita ninguém gosta do pacto de migrações e asilo. E portanto, sinceramente, este pacto de migrações e asilo conseguiu a proeza de não agradar à esquerda, porque dizem que agrada à extrema-direita e que são cedências à extrema-direita, e de não agradar à direita precisamente porque consideram que este pacto é insuficiente. Portanto, este pacto conseguiu a proeza de não agradar a ninguém. Ainda assim tem que ser implementado porque os burocratas em Bruxelas concordam com o assunto. Não deixa de ser interessante a falta de soberania que os Estados-membros neste momento têm individualmente. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.